Boa tarde, estamos aqui num belo final de tarde para aproveitar um momento que pode ser bastante singular para muitas pessoas, porque em que pese o indivíduo que a gente vai falar dele ser uma das plantas mais difundidas pelo planeta, e diga-se de passagem, né, uma unidade de preferência no planeta inteiro, muitas pessoas pensam esta planta apenas a nível do seu valor nutricional. Porém, essa planta, como elemento mais importante, pertence a uma tríade de plantas que são consideradas sagradas pelos povos antigos. E não por acaso. O milho, ou maíz, né, como conhecido aí no mundo mesoamericano e sul-americano, junto com a banana e junto com a mandioca, de verdade compuseram a base alimentar de todos os povos, né, desse nosso lado do planeta. E daqui se espalhou para o mundo inteiro. E eu, surpreendentemente, fui comer milho cozido e assado na China, para se ter uma ideia. Mas toda a história desta planta começou na Mesoamérica, junto aos povos da América Central e América do Sul. E diga-se de passagem que o milho sempre esteve associado ou associando a sua história evolutiva junto com a história evolutiva do ser humano. E isso encontra um significado, tanto a nível da alimentação, como um significado mais profundo. Por quê? Para além do seu valor nutricional, o milho é considerado uma planta fomentadora do ponto de vista fitoterápico do vegetatismo. Ou seja, é uma planta que ajuda as espécies a se multiplicarem, a se manterem firmes e em progresso nesse planeta, e por isso mesmo ela adquire um valor sagrado, né? Um terceiro aspecto é que a planta é útil como um todo, não apenas os seus grãos, né, ou os seus ovários, né, como diria, né, mas também toda a planta ela faz parte da história da humanidade, ajudando a humanidade a estruturar todas as suas necessidades. Desde a raiz, que é um bom cicatrizante, não taninoso, né? Os produtos cicatrizantes e secativos ali são de outra natureza, o que representa uma vantagem, porque em que pese não serem tão dramaticamente cicatrizantes quanto as plantas ricas em tanino, também não tem os problemas do tanino, né? O tanino, como a gente sabe, ele já se aproxima, quando usado como droga cicatrizante, facilmente da dose tóxica. Já os elementos cicatrizantes da raiz do milho e algumas outras plantas de outro princípio, não tem essa dose tóxica tão próxima assim. Então o uso é muito mais seguro, em que pese ser muito mais lento, né? O caule e as folhas são sobejamente conhecidos como ração animal, né? Elas, em que pese não ter muito valor proteico, não ter muito valor de carboidratos, etc., eles compõem uma fonte de minerais e uma fonte de fibras de extrema qualidade, o que a gente chama na ração animal de volumoso. E também, obviamente, temos aí o que o ser humano foca como parte mais desejada desde o início da sua relação com o milho. Vale dizer que isso que a gente chama de milho atualmente, originalmente não era uma planta assim. Por exemplo, essa cobertura que o milho apresenta, no milho primitivo não existia. Como é fácil notar pelas espículas masculinas, né? O milho é uma gramínea, né? Então é da mesma categoria do arroz, mesma categoria do painço, mesma categoria do sorgo e outros grãos que são gramináceos, né? E que a gente está acostumado a comer, né? Mas, obviamente, a nível de porte, o milho é o maior deles, né? E originalmente, primitivamente, ele expunha os seus grãos mais ou menos como está aqui disposto o pendão central da parte masculina da planta. Eu estou dizendo que essa parte é a parte masculina porque é aqui que o milho produz o pólen,
que vai fecundar os ovários, né, do milho, a sua parte feminina, que é justamente aquela parte que a gente consome. Esse cabelo aqui, essa penugem que você está vendo aqui, também chamada de estigma do milho, né, ou cabelo de milho, ou barba do milho, né, enfim, tem vários nomes isso aqui, é a parte feminina. Então, a princípio, o milho é capaz de se autofecundar para poder se reproduzir. Mas percebe-se que não apenas ele é sexualmente independente. De verdade, o milho ele não vegeta bem se não tiver em comunidade. Porque a maior parte do seu processo de fecundação, ele não tem intermediários, né? Em que pese haverem muitos insetos que pastejam nos estigmas masculinos aqui, de verdade a polinização se dá pelo vento, pelo ar em movimento. Então, é uma fecundação que se dá num ângulo de 45 graus mais ou menos. Então, um pé que está ao lado é que fecunda o outro. Existe sim uma atividade do angiosperma aqui, onde ele próprio se fecunda, mas é muito pequeno. É mais ou menos de 3 a 5% do processo de fecundação acontece individualmente. É muito mais um indivíduo fecundando o outro. E isso é uma mensagem, isso é uma característica que torna o milho uma planta matriz, uma planta sagrada, uma planta que ajuda o ser vivente a acontecer enquanto espécie. Não apenas os seus valores, como eu diria, bioquímicos, né, e biofísicos interferem no vegetativismo das espécies, mas também as mensagens subliminares que aquilo que a gente chama de princípio ativo também produz no indivíduo. Dentro da medicina antiga, obviamente feita segundo um olhar, né, muito diferente da ciência atual, né, que é muito mais mecanicista, o valor simbólico dos indivíduos vivos eram elementos poderosos que compunham também o princípio ativo. Então, além de ser uma planta que atua em todos os parâmetros, quer sejam orgânicos, fisiológicos ou psicoemocionais, ou mesmo mentais, das espécies que estão em contato com ele, o princípio ativo carrega uma simbologia. Vivam em comunidade que vocês serão fortes e nunca desaparecerão. Essa é a mensagem. Mas, para além da coisa simbólica, existe aí um valor também, que talvez seja do interesse mais objetivo de muitos, um valor bioquímico, né? Que a gente vai colocar. De que maneira que essa simbologia se apresenta no mundo concreto? De que maneira que o milho tanto serve como base alimentar, então nutre as pessoas, e também pode ser usado como um elemento curativo, como elemento que traz e coordena a vegetatividade de uma espécie. Basicamente, em função do seu valor bioquímico. Para além das folhas, caule e raiz, a parte que nos chama a atenção é a parte da espiga, né? E aqui dá para vocês observarem, bem fácil, né, que a espiga ela tem uma característica bastante interessante. Primeira coisa é que ela já vem embalada, né? Dá para vocês perceberem que as camadas externas que protegem a espiga são camadas bem fibrosas, né? bem resistentes, e isso acontece por 3 fatores. Primeiro, a trama celulósica é intensa, é extremamente poderosa, é extremamente forte. Tá? Segundo, essas folhas, assim como as folhas nutricionais da planta, são cobertas por uma camada cerosa. Né? Qualquer um pode verificar isso, é só passar a mão assim e depois experimentar a textura da pele. Você vai perceber que a pele da ponta dos dedos desliza mais facilmente e parece que está impermeabilizada. Isso acontece por causa da lignina, né, que está rica aqui, e das ceras que se desenvolvem nas folhas para torná-las impermeáveis. Esses 2 fatos
né, a trama celulósica ser extremamente forte e estar entremeado por cera, torna essa fibra extremamente importante do ponto de vista industrial, né? Não para a indústria moderna, que muitos outros materiais sintéticos já se mostraram superiores, né, e tomaram o lugar dessas fibras naturais. Mas no passado, né, o cordame feito de milho, o vestuário feito de milho, os tecidos feitos da fibra do milho, tanto da folha quanto da capa da espiga, eram de valor essencial, né? E diga-se de passagem que até hoje as comunidades mais agrárias, mais rústicas, né, ainda usufruem dessas vantagens, né? Por exemplo, os índios, eles tecem as suas redes com cordas e fios obtidos a partir do trançamento da palha do milho, né? E além de consumir o milho, então, eles usam a planta como um todo. Bom, e aí a gente vai para a parte que mais nos chama a atenção, que é a espiga propriamente dita. Muito interessante notar que, apesar do milho ser extremamente apreciado pela espécie humana e ser uma unanimidade a nível mundial, ou seja, todo mundo consome milho como alimento, cerca de menos de 20% do milho produzido é consumido pelo ser humano. Curiosamente, o ser humano tem, em detrimento da sua própria saúde, ele tem gostado muito mais de alimentar os animais do que usufruir ele próprio das qualidades do milho, que vocês vão ver que, do ponto de vista fitoterápico, é uma planta que não dá para abrir mão. Eu estou abrindo aqui para vocês perceberem o quanto que é bem guardado uma espiga. E também para vocês perceberem de que maneira que se distribui o que a gente chamou de estigma. Que do ponto de vista fitoterapêutico, medicinal, é a parte mais fácil e mais utilizada dessa planta. Essa parte aí, que vocês percebem com facilidade, é o estigma de milho, a grosso modo, e na maior parte das culturas, ela é conhecida como um diurético, né? Ou seja, ela melhora a sua atividade de excreção urinária. Mas, na cultura oriental, onde se promove a memória mais antiga que nós temos da medicina naturopática, de verdade, o estigma do milho é um tônico para os rins. Ou seja, toda a atividade renal aumenta quando você toma o chá do estigma de milho. E se você quiser fazer um chá, é fácil, né? Esta quantidade, você vê o tanto que é poderoso, né? Uma quantidade que é um punhado na ponta dos dedos, né? Já faz um chá de 250 ml. Basta ferver por 3 a 5 minutos, que ela já doa o princípio ativo, né? E no mínimo ela vai ser um poderoso diurético, mas tomado mais longamente, ou então entrando nas fórmulas fitoterápicas, com outras plantas coadjuvantes, ela vai melhorar a atividade renal como um todo. E quando a gente fala em melhorar a atividade renal, a gente começa a compreender por que o milho é capaz de fomentar a capacidade de um indivíduo procriar, a fertilidade humana, a capacidade de uma espécie de se manter em desenvolvimento, né, e se manter rígida e saudável ao longo do tempo, né, enquanto espécie, né. Mais detalhadamente, todo o sistema renal ele vai atuar melhorando, né, vai melhorar a atividade dos seus hormônios, né, então a atividade hormonal diretamente ligada à matriz da concepção é intensamente melhorada só pelo chá do cabelo de milho, né? Mas, na verdade, o hormônio comanda o teu metabolismo como um todo. Então, você vitalizando os rins, você consegue vitalizar todo o teu sistema, consegue fomentar todo o teu sistema, chegando ao ponto de melhorar a tua imunidade, né? Em tempos de pandemia, em tempos de pânico em relação a uma doença que pretensamente não tem tratamento, né? Ter imunidade é o grande segredo, né? É a única maneira, de fato, de você se proteger, né?
Então, plantas como essa são poderosas coadjuvantes na proteção do indivíduo, aumentando a imunidade dele através do sistema renal. Mas não para por aí, né? Não é só uma questão imunogênica, nem uma questão hormonal. O milho, através da sua capacidade de fomentar os rins, ele também melhora a pele, os cabelos, as articulações, melhora todos os tecidos de sustentação e também, eminentemente, a atividade cardíaca e a atividade pulmonar. Então você vê o alcance de uma terapêutica de médio e longo prazo, né, que pode ser planejada a partir de um simples chá de uma única parte. Tá? Mas ainda não estamos falando da melhor parte. Por quê? Porque, em que pese todo o poder que essa parte da planta tem, ainda é um medicamento que a maior parte das pessoas só vai procurar quando estiver doente ou quando estiver com problemas, né? Para além disso, e como não podia deixar de ser, o milho é um alimento que cura. Aqui nós estamos pegando um indivíduo jovem, cuja espiga não está pronta, né? Mas dá para vocês terem uma ideia. Essa espiga, que originalmente ela era descoberta, parecida com a espiga do arroz, parecida com esta parte, né? Isso aqui é a representação primitiva do milho. Você viu tanto que ela já melhorou em termos de apresentação da parte comestível, né? E você vê o tanto que o milho é resistente e por isso mesmo ele medra em todas as partes do planeta, né? Menos as congeladas, obviamente, né? Esse indivíduo aqui, propriamente, ele está num solo que não é favorável a ele, por isso mesmo o porte dele é pequeno, mas mesmo assim dá para você perceber que a espiga dele está absolutamente completa, né? Se eu não tivesse mexido, esse milhozinho aqui ia ser totalmente aproveitado, sem nenhum prejuízo, só ia ser pequeno. Com o tratamento adequado, essa planta aqui atinge 2,20 metros, 2,10 metros, mais ou menos, e as espigas ficam muito mais pesadas, né, propriamente dito. Bom, o que nos interessa do ponto de vista nutricional são os grãos do milho. E a primeira coisa que se pode colocar em relação a esse grão é que ele fornece energia, fornece capacidade para agir, né? Por quê? Porque mais ou menos um pouco mais do que 75%, para algumas outras espécies isso aumenta um pouco, chegando a 80%, do grão é carboidrato, né? E não é um qualquer carboidrato, né? É um carboidrato extremamente palatável, a janela biológica dele para o indivíduo humano é extremamente larga, né? Chegando ao ponto de não ter aquele relato significativo observável na clínica médica cotidiana de alguém que não possa comer milho, né? Tem muitas pessoas que imaginam, por terem passado por um determinado evento, que o milho pode fazer mal a ela. Mas, de verdade, provavelmente o que aconteceu aí foi a associação do milho com outros alimentos, ou com temperos, ou a maneira como foi processado. Enfim, teve algum problema no manejo e não propriamente na estrutura, tá? Esse aqui é um dos carboidratos mais leves que a gente conhece, né? E por isso mesmo produz desde talco até plástico, né? O amido produzido à base do milho, como ele tem muita lignina, como tem as ceramidas presentes, né? Ele consegue produzir películas extremamente mecanicamente poderosas e resistentes, muito resistentes, né? São hidrofóbicas, então, muito resistentes à água, muito resistentes ao fogo, a altas temperaturas. Então são coisas que resultam do processamento do amido do milho de muito valor. Do ponto de vista do indivíduo preocupado com a vida, né, como eu, né, é um tipo de utensílio, né, um tipo de produto que é biodegradável. Ou seja, na medida que o ser humano usou, jogou fora, ele não fica por 400 anos poluindo o ambiente, né? Ele vai se desfazer com um tempo muito mais curto que isso. E enquanto ele estiver na natureza, ele não vai representar um elemento tóxico, o que é muito, muito importante, né? Bom, então o amido, cerca de 70% a 80%, cerca de 10% proteína, tá? O que torna isso aqui extremamente poderoso do ponto de vista nutricional, porque as enzimas que são colocadas aí,
os aminoácidos que são colocados aí desse valor proteico, é extremamente poderoso do ponto de vista nutricional. E ele fornece, ele doa 2 tipos de aminoácidos que nós não produzimos e que precisamos buscar na natureza para o nosso metabolismo acontecer, né? Então, os 10% de proteína que tem aqui são de extremo valor, né? E os últimos 10% são gorduras. Eu deixei as gorduras por último, porque talvez os efeitos mais impressionantes do consumo do milho estejam aí, né? Nessas moléculas lipídicas. A gente poderia falar muitas coisas sobre o óleo extraído do milho, né? Mas vamos falar somente as principais, senão o vídeo acaba ficando muito longo. Primeira coisa é que esse óleo, ele, ao contrário de outros óleos vegetais que são mais densos, que são de mais difícil processamento para o ser humano, e ao contrário das gorduras animais, esse produz só colesterol bom. Então ele produz um colesterol de alta densidade, né, que combate o colesterol que a gente diria que não é, que é ruim, né, que é de baixa densidade, e evita que você tenha os problemas relativos a uma taxa colesterolêmica relativamente alta, né, os trombos, aterosclerose das artérias e das veias, enfim, né, os problemas relativos ao acúmulo de gordura no sistema. Então o consumo de milho, de fato, ele pode ajudar o indivíduo tanto a emagrecer, se for feito de maneira adequada, quanto a resolver síndromes crônicas, tipo a hipercolesterolemia, que está sempre ligado a um problema hepático e renal, né? De novo, chegamos nos rins aí através de um elemento nutricional aqui, né? Um outro aspecto, um segundo aspecto, né, extremamente interessante das gorduras relativas ao milho é o encontrar da vitamina E. A vitamina E não é muito conhecido o seu metabolismo, mas sabe-se que ela participa poderosamente em 2 funções orgânicas de extrema importância. Primeiro, a formação de hormônios e a condução desses hormônios pelo organismo, tá? E segundo, a condutância neurológica. Então essa vitamina, estando bastante presente na tua dieta, vai ajudar você a ter uma árvore hormonal mais bem assentada, mais bem equilibrada e por mais tempo. Então olha aí de novo o conhecimento moderno, o conhecimento atual, confirmando a tradição. Lembre-se que eu falei que a simbólica psicossocial do milho é manter a sua espécie, né? Prover vegetatismo, prover condições para que as pessoas estejam mais férteis e reúnam comunidades poderosas. Pois bem, aqui está um elemento bioquímico objetivamente trabalhando nesse sentido. Mulheres que culturalmente baseiam sua alimentação em milho conseguem menstruar por mais tempo. Elas afastam o climatério e a menopausa ao longo do seu tempo de vida, né? E pelo tempo em que elas são férteis, o seu nível de fertilidade é maior. E quando elas gestam e parem, o nível de capacidade de criar o filho para que o filho não apenas nasça bem, mas como se desenvolva bem na sua primeira infância, é provida pela vitamina E e pelos outros, né? Ômega 6, ômega 3 e carotenos que a gente tem na semente aí também, que são outros elementos bioquímicos, né, que também vêm proteger o ser vivente na sua capacidade vegetativa. E quando a gente fala já passando para um outro nível de vantagens, né, de ter o milho na dieta, falamos de carotenoides, né, ou seja, beta-caroteno, alfa-caroteno, que eles promovem a síntese da vitamina E e fornecem, né, vitamina E já pronta para o sistema usufruir dele, né? Mas tem uma atividade extremamente importante de proteção do indivíduo. Então, esses conteúdos glicéricos, eles vão fomentar a imunidade sistemicamente, funcionalmente, e vão colorir a pele, vão colorir os cabelos, vão colorir todos os tegumentos, porque eles são a base onde os pigmentos se formam dentro do sistema.
E para quem ainda não se inteirou disso, de fato, a nossa relação com o sol depende da cor da pele, né? De tal forma que os indivíduos morenos e negros são mais resistentes a grandes processos de insolação que os indivíduos brancos, né? Mais caucasianos. Não por acaso, todas as culturas que consumiram milho ao longo da antiguidade e até hoje, em maior intensidade, todas são pardas, né? Os brasileiros, os olmecas, os toltecas, os maias, os incas, os mexicanos atuais, enfim, né? Todos esses povos mesoamericanos são pardos ou muito próximos aos negros, né? E os negros propriamente ditos são atualmente quem consome mais milho, embora não seja quem mais produza, né? Na África setentrional e meridional, né? Então os carotenoides eles vão estabelecer a sua capacidade de pigmentar e vão também promover o que a gente chama de respiração celular. No momento que a gente fala de respiração celular, a gente está falando de nível metabólico. Então, ter o milho na sua dieta de maneira frequente vai ajudar o seu metabolismo a se manter em níveis de otimização, né? Ou seja, você vai estar pronto para lidar com a vida, você vai ter uma resposta orgânica mais eficiente a qualquer solicitação e principalmente para suportar toda a demanda, né? Todas as batalhas que você vai ter que lutar durante o seu dia a dia. Enfim, o maíz está aí colocado como uma das plantas sagradas e eu espero que com essa nossa conversa de hoje você já possa, junto comigo e com todos os indivíduos que bebem na fonte cultural de onde nós viemos, comer com mais reverência, consumir e se relacionar com essa planta com mais cuidado, né? Com mais amor pelo que ela nos traz e pelo que ela já nos trouxe e que ainda trará, porque provavelmente vai continuar a se desenvolver tanto estrutural, bioquímica, biofísica e espiritualmente junto com o ser humano. Obrigado por mais esse momento e aguardem o nosso próximo encontro.